Olá! Uma pesquisa feita pelo Datafolha e divulgada há poucos dias mostra que 2 em cada 3 brasileiros consideram que as manifestações que defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso ameaçam a democracia. O resultado foi bem parecido em relação a manifestações nas redes sociais que pedem o fechamento dos 2 poderes. Para 65% dos internautas, o movimento é uma ameaça à democracia. O levantamento foi realizado logo após os atos de 7 de setembro em apoio ao governo Bolsonaro, com pedidos de fechamento do Congresso e impeachment de ministros da Suprema Corte. Atos que sugerem que a democracia no Brasil está sendo questionada e pode estar em risco. Para falar sobre este tema, o Cena Pública recebe hoje o professor doutor em Direito, Martônio Montalverne, e o cientista político Cleiton Monte, a quem eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Olha, uma fala do presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, diz o seguinte, abre aspas, da minha caneta, tudo pode acontecer. Isso foi num congresso de evangélicos em Belém do Pará, agora no mês de agosto. O que é que significa isso na opinião de vocês? Isso vai contra a democracia, por exemplo, doutor Martônio? Olá, Christian. Olá, Cleiton. Olá. Olá a todos os telespectadores da TVC. Sem dúvida, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça clara. E eu diria que, na forma do que diz o artigo 85 da Constituição Federal, é um atentado à ordem democrática. Não só estas palavras mais recentes do presidente, mas anteriormente, ou seja, já havia manifestações nesse sentido. Eu creio que é hora de o sistema constitucional brasileiro dar uma resposta, né? Antes, né, que nós efetivamente tenhamos o comprometimento da estrutura do Estado Democrático de Direito que nós temos no Brasil. Eu não posso reivindicar, Cristian, penso eu, que eu tenho o direito de destruir a democracia, que eu tenho o direito de matar, que eu tenho o direito de subverter uma ordem democrática. Ou seja, numa perspectiva de um Estado Democrático de Direito, de um pacto que foi celebrado pela Constituinte de 87 e 88, isso é claro. Não é sem razão que a própria Constituição prevê defesas contra esse tipo de atentados à ordem democrática. Então, não há, por nenhum ângulo que se olhe, como procurar se defender estas, repito, e outras manifestações do presidente como cabíveis, como compatíveis com a ordem constitucional democrática. Não há essa possibilidade. A Constituição é clara, o constitucionalismo brasileiro é mais claro ainda nesse sentido, portanto, essas palavras e outras, elas, na verdade, são um atentado contra a Constituição. Bem colocado. Cleiton. Esse tipo de fala, né? Primeiro quero agradecer aqui a gente que agradece. o Christian, Martônio, a todos que nos acompanham pela TV Ceará. Esses atos revelam um chefe de Estado que incorporou um papel de extrema arbitrariedade. Né? Assim, ele traz... em toda a sua trajetória, não é de agora, essa fala é todo um histórico de ações antidemocráticas. Então, ele acaba jogando uma série de falas, de ameaças, invadindo, avançando e ameaçando as instituições, não apenas ameaçando, incitando o ódio, que é algo assim extremamente prejudicial, e está aí uma série de referências constitucionais, como o professor acabou de destacar, e é uma ameaça real, sim. Né? É uma ameaça real, sim, justamente porque na ciência política a gente costuma dizer que a democracia ela começa a entrar em perigo, ela começa a entrar em risco justamente quando você tem chefes de poderes acreditando que podem usurpar funções, que podem exceder as suas prerrogativas e que podem fazer aquilo que bem entende. Quando alguém acredita que pode fazer aquilo que bem entende, você já não tem democracia, você tem o arbítrio, você tem o autoritarismo, e é justamente contra isso que a gente sempre lutou e que a gente luta, né? Basicamente, para tentar criar um sistema de freios e contrapesos para esse tipo de ação. O presidente ele tem direito, por exemplo, de questionar a mídia e os poderes, na sua opinião, Cleiton, como ele tem feito? A questão não é questionamento. Eu acredito que, como cidadão, você pode sim
criticar uma ação, algum tipo de cobertura, criticar uma decisão, mas o que o presidente faz, a meu ver, não é uma crítica. Sempre que ele se vê ameaçado, sempre que tem algum tipo de decisão que vai de encontro vai contra aquilo que ele e o seu grupo defende, acredita, ou quando a imprensa traz algum tipo de matéria, de reportagem, denunciando algum ato de governo, o que você tem ali é uma ameaça explícita, você tem perseguição, você tem uma série de ferramentas que estão realmente sendo usadas por parte do governo federal para você criar um clima extremamente inóspito para a democracia. A democracia ela precisa de um clima, de um terreno fértil. E esse terreno fértil, ele necessita do trabalho da imprensa. Né? Então, questionar é uma coisa, você pode questionar, eu posso questionar, qualquer cidadão pode questionar uma cobertura, uma análise, um tipo de enquadramento que a imprensa dá a um determinado fato. Criticar é uma coisa. Quando você ameaça, quando você corta recursos, quando você busca isolar determinadas pessoas, aí isso sim eu acredito que é antidemocrático. Concorda, doutor Martoni? Eu concordo inteiramente. Uma coisa é nós exercermos a crítica que é necessária e que é inerente à qualidade democrática, que é o conflito. Quanto a isso, eu acho que não há nenhuma dúvida. Outra coisa é o presidente da República, Sim. a chefia de um dos poderes do Estado, E que representa a nação, né? em praça pública dizer, não cumprirei mais decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, todos nós da área do direito, a gente discute as decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente critica a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é bom, isso é saudável. Chamar para a esfera pública um debate sobre temas polêmicos. Isso é democrático, inclusive. Evidentemente. E, claro, criticar em decisões do Supremo Tribunal Federal aquilo que a gente acha que a decisão foi equivocada. Isso acontece em todo o país do mundo. Isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, né, nos outros países da América. Isso é normal. Agora, quando eu prego, enquanto um representante também no poder do Estado, a ruptura desse processo, eu tenho uma outra qualidade de democracia. Eu tenho aqui um avanço contra a Constituição. O nosso Estado Democrático de Direito ele foi pactuado em 1988. Aquele foi o consenso que foi possível dentro da Assembleia Constituinte. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, que o telespectador, qualquer um pode fazer crítica à Constituição. Mas a Constituição estabeleceu o seguinte, olha, é daqui para frente nós vamos nos entender, não é daqui para trás. Ou seja, eu não posso retroceder. Onde é que a Constituição diz isso? Por exemplo, eu não vou retroceder na República, eu não vou retroceder na democracia, eu não vou retroceder nos direitos e garantias individuais, eu não vou retroceder na separação de poderes que eu tenho. Isso é inegociável. Todo mundo aceitou isso. Todo mundo pactuou isso. Como é que eu posso admitir que um presidente eleito vá para a praça pública e diz, não cumprirei mais decisões do tribunal? O que é isso? Quando nós permitimos, né, esse tipo de comportamento, de discurso, de fala, de incitar contra a ordem democrática, nós estamos perdendo a democracia. O que é interessante é que foi sancionado em 1º de setembro uma legislação atualizando os artigos do Código Penal dos crimes contra a ordem democrática. Menos de uma semana depois estava o próprio presidente violando aquela legislação que ele assinou. Ou seja, o artigo 356H, K e H, né, introduzidos, né, pela nova legislação de atentado contra a ordem democrática. Então, aqui nós temos um desafio. Eu acho que os outros poderes têm que responder a isso. Não pode permitir isso. Por isso que eu creio que, do ponto de vista da legalidade, o pedido de impeachment é perfeitamente cabível. Óbvio que nós sabemos que um pedido de impeachment tem um elemento político, da conveniência, de avaliar se o presidente é capaz ou não de construir aquela maioria que impeça, na verdade, o desencadear desse processo de impeachment. Claro, isso é normal, é também da tensão democrática, do conflito democrático. Mas, do ponto de vista objetivo, da previsão normativa, eu não tenho dúvidas que as condições estão dadas. E por que não aconteceu ainda?
repito, Por muito menos a gente teve o golpe da tensão, presidenta Dilma. por conta da tensão política, porque o presidente ainda tem apoio no Congresso Nacional, uma maioria que é capaz, na verdade, de não permitir que o processo seja desencadeado. Os motivos, no meu entendimento, são claríssimos nesse sentido. E cada vez mais continuam. Mas cada vez mais o presidente da República e grande parte dos seus apoiadores extrapola isso. O telespectador por acaso aqui, imagina algum de nós, um general americano mandando recado para a Suprema Corte na véspera de um julgamento sobre um pedido de habeas corpus. O que aconteceria se isso acontecesse nos Estados Unidos? Aconteceu aqui no Uruguai. Ou seja, o ex-presidente Tabaré Vázquez mandou prender disciplinamente um general que foi opinar sobre uma discussão sobre legislação de aposentadoria no Congresso daquele país. Em qualquer canto do mundo isso aconteceria. O que aconteceu aqui? O presidente Nada. levou o exército também para dentro do governo. Ficou por isso mesmo. Ou seja, a democracia, ela depende cotidianamente de todos nós. Na verdade, ou eu permito que instituições funcionem para coibir esse tipo de coisa, ou eu não permito. Não há meio termo nisso. Quando um general se sente à vontade para vir a público e ameaçar o Supremo Tribunal Federal às vésperas de um julgamento, e esse general não é preso, não acontece nada contra ele, eu tenho, claro, o sinal de que o pacto democrático está deficitário. Não, e o mais corre preocupante, risco. o mais preocupante é que ele comoveu uma nação toda também, né? Inteira para isso. Nesse sentido. Isso E preocupa. quando o presidente se sente à vontade, né, de ir para a praça pública e dizer não vou mais cumprir decisão judicial, por que eu vou cumprir também, obedecer judicial? Porque qualquer pessoa vai cumprir. Na verdade, eu esvazio o conteúdo, na verdade, normativo, democrático, que está na Constituição. Eu não posso permitir isso. Quer dizer, não posso permitir desde que eu queira a manutenção da democracia. E faz esse tipo de movimento com recurso público, né? Sim, eu acho é que é importante destacar isso, né? Toda aquela algazarra, todo aquele movimento é um movimento que exige, porque você não desloca autoridades de uma forma espontânea, você desloca a partir de recursos públicos. Aí, o Martoni estava falando no caso dos Estados Unidos, é interessante que no processo de transição do Trump para o Biden, houve toda aquela movimentação do presidente Trump tentar mobilizar as Forças Armadas americanas para tentar algum tipo de quartelada, né? O que seria uma quartelada lá para criar empecilhos à posse do presidente Biden. Os generais eles foram realmente muito enfáticos em fazer essa separação, fazer essa distinção de que eles eram forças armadas do Estado americano, não do chefe do governo Trump. Isso é muito importante. É muito importante. E relativamente a esse ponto específico, né, a democracia, e isso é a nossa versão constitucional. Quem tem arma não tem o poder da decisão política. E quem tem o poder da decisão política não tem arma. Portanto, essa falácia de dizer, né, intervenção a partir do artigo 48, não há nenhum vestígio na Constituição desse tipo de comportamento. Isso. Num perigo iminente, interno ou externo, o presidente da República é o comandante supremo. Ele pode determinar a mobilização das Forças Armadas. Porém, essa mobilização, como qualquer dos poderes pode, essa mobilização, ela terá que ser confirmada pelo Congresso Nacional. Se o Congresso não há mobilização, acabou. O que significa num caso ou do outro? Significa que as Forças Armadas não podem decidir sair do quartel e agir e interferir. O nome disso se chama o quê? Golpe, subversão completa da ordem democrática. Que nós vivemos aqui no Brasil já que nós vivemos em 1964. O que dizia a Constituição de 46? O mandato do presidente é 5 anos. A eleição será em janeiro. Eu fui lá no meio do mandato, a eleição ia ser em 65, em março, no final de março, abril de 64, tiramos o presidente do cargo. O que foi isso? Golpe. Óbvio. Na verdade, é preciso nós não termos, nós falarmos os nomes por aquilo que as coisas efetivamente são. Isso. Então, isso é uma falácia argumentativa. Forças Armadas não têm autonomia. Essa sistemática que eu tenho no âmbito da Constituição Federal, ela é repetida no âmbito estadual. O comandante supremo da Força Militar
é o governador do Estado. Portanto, de eventuais polícias militares dizer que não, nós obedecemos ao Exército porque nós somos força auxiliar do Exército. São submetida à autoridade civil eleita. São servidores públicos, inclusive, né? Submetida à autoridade civil eleita. Não agir, ou seja, por iniciativa própria. Uma democracia é óbvio. Divisão de poderes é isso. Quem tem o poder político, que é a autoridade eleita, eu não tenho poder, não tenho arma. E quem tem a arma não tem o poder da decisão. Olha, tem uma fala aqui do decano Celso de Mello, juiz lá do STF, que ele comparou o Brasil com a República de Weimar na fase de ascensão do Hitler. Isso é muito preocupante. E é uma pessoa que entende da legislação falando. O Brasil corre risco para caminhar para o fascismo ou é absurda essa comparação? Eu creio que o risco é sempre aberto. Tá. E pelo que nós convivemos no Brasil, esse risco é permanente porque nós temos significativos setores sociais que apoiam esse tipo de aventura. Ela pode acontecer? Pode. Não pensemos que isso é uma miragem, que isso é impossível. Parece claro impossível. que pode acontecer. Eu prefiro imaginar que é nós temos gente pedindo na rua isso. Nós temos gente pedindo a supressão dos seus próprios direitos. Isso são elementos típicos, na verdade, de movimentos autoritários. Nesse sentido, isso aconteceu na República de Weimar, isso aconteceu também na Itália, isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Espanha, aconteceu em outros países que experimentaram esses movimentos. Mas há muito tempo. O Há problema muito isso tempo, mas agora. Parece que revive. Sim. Na verdade, Não, que revive. Eu acredito que, assim, você tem um contexto histórico que não se repete, aquele contexto histórico do nazifascismo, ele é bem característico das décadas de 20 e 30, mas alguns elementos podem ser, a gente pode comparar, por exemplo, com relação ao período de ascensão do Hitler, o que aconteceu na Alemanha naquele momento? Você teve o silêncio e a conivência de várias das instituições. Primeiro, porque não se acreditava que o Hitler chegaria a a ascensão e que ele rapidamente conseguiria formar uma maioria, mas ele não iria. Então, assim, uma série um encadeamento de decisões equivocadas e de silêncio por parte das instituições. E ainda, claro, você ter uma parte importante da sociedade que vai abraçar aquelas ideias. Mas né? está parecendo que a gente está vivendo. A gente tem... Eu acredito que, pelo menos as últimas pesquisas que eu vi, você tem uma parte significativa do eleitorado, não é maioria, né? Assim, está sempre numa margem reduzida de pessoas que têm uma predileção, que fazem uma defesa da ditadura, chegam a citar o AI-5, fazem toda aquela... são barulhentos, estão muito presentes nas redes sociais, que se tornaram outro grande fórum de debate importante da democracia, mas eu não penso que a gente ainda tenha um clima, um contexto ainda... em que a grande parte da população abraça a ideia de ditadura. Mas isso pode ser construído. Né? Um ponto importante da democracia, a democracia ela não é uma força dada que você já conseguiu, não. Você tem que estar constantemente lutando para garantir aquilo que que os antepassados conseguiram aprovar, conseguiram deliberar. Então, não tem nada a gente não está livre de ameaça, a gente não está livre de acrobacias. Por exemplo, o que o Martoni estava falando da questão das Forças Armadas. Eu já vi jurista comentando, fazendo assim uma acrobacia jurídica para dizer que realmente as Forças Armadas seriam o nosso poder moderador. É uma coisa assim completamente absurda, que foge a interpretação mais ensandecida da Constituição, né? Mas você tem pessoas que realmente vão torcer e retorcer para buscar aquilo ali, para servir os seus próprios interesses e para gerar. E aí a gente vê também um outro perigo, um governo que tem mais de 6 mil militares em cargos comissionados. Isso aí também é outro perigo. Não estou dizendo que o militar não tenha competência de exercer uma função pública, mas você vê coisas absurdas. Por exemplo, a minha área específica da educação, você vê militares comandando uma área de compra de livro didático. Como assim? Né? Você tem profissionais extremamente competentes, responsáveis, que poderiam estar realizando isso. A gente vê nesse momento de pandemia,
militares que não têm qualquer experiência com o sistema público de saúde, professor, comandando sistema de vigilância sanitária, comandando sistema de vacinação, comandando integração logística de vacina. É algo assim. Um ministério, inclusive. Um ministério. Inacreditável. Eu vou ter que pedir para a gente dar uma pausa aqui. O Cena Pública vai para o intervalo. Eu te convido agora a dar uma olhada, inclusive, nas nossas redes sociais. A TVC tem Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará. Tem o canal da TVC no YouTube, o nosso WhatsApp, que é o DDD 859-8439-5005. Participa, aproveita para enviar sugestões. Volte já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje o professor doutor em Direito, Martônio Montalverne, e o cientista político Cleiton Monte. A pergunta hoje é: a democracia brasileira está em risco? Bom pensar nisso, né? Tom Martônio, a gente viu, a população foi às ruas agora no 7 de setembro, como a gente comentou no bloco anterior, pedindo fechamento de instituições importantíssimas para a manutenção da democracia. Isso é falta de informação das pessoas, por exemplo? Eu diria, Christian, que é as duas coisas. É uma falta de informação, mas, infelizmente, parece-me haver uma parte importante da nossa população que apoia esse tipo de coisa. O que eu lamento profundamente. É político? Eu acho que é político, eu acho que é uma intenção deliberada do presidente da República e de seus apoiadores nesse sentido. Tá? Eu creio que isso para mim é muito claro. Agora, eu também acho que há uma discussão, uma perspectiva também de nível de desinformação muito grande sobre o funcionamento da Constituição. E pelo que a gente vê, pelo menos eu tenho visto, né, em algumas entrevistas, algumas pessoas que vão também para a chamada esfera pública e entrevistam os participantes. Olha, o que você está fazendo? As pessoas não sabem dizer exatamente por que estão ali, por que vão pedir o Supremo Tribunal Federal. Eu vi algumas manifestações. Não sabem sequer o que é o Supremo. Eu vi algumas manifestações de gente que não sabia nem o que era o Supremo Tribunal Federal, para que servia. Mas então nós nos perguntamos, por que você está nessa manifestação? Teve gente comemorando estado de sítio, inclusive. Por que você está aqui, então? Sim. Ou seja, nós temos, eu creio, qualquer ser humano tem uma capacidade mínima de discernimento. Sim, deveria. Pode observar e perguntar a si próprio, não é? O que eu estou fazendo numa manifestação dessa? O que eu estou apoiando aqui, né? Na verdade, exatamente. Né? Qual é o sentido disso? Né? Enquanto eu lanço mão, né, da minha razão para fazer isso. Então, eu concordo que tem esse componente também. Mas na minha avaliação, até onde eu pude ver do que nós tivemos, né, eu diria que majoritariamente aquelas pessoas que estavam lá eram por apoio, não é, ao presidente, atendendo a um chamado, a um apelo do presidente. Isso é que é mais, digamos assim, desanimador para aqueles que defendem a democracia. Deixa eu fazer o seguinte, a gente, Cleiton e doutor Martônio, a gente foi às ruas para saber o que é que a população entende por que é democracia. A repórter Soraya Santos aproveitou aí e perguntou para um dos entrevistados como é que ele define esse sistema de governo. Confira. Qual a diferença entre democracia e ditadura? A democracia é o governo do povo. Ditadura é o governo de um só que manda. Isso aí a gente aprendeu. É um resumo, na verdade, mas que é verdadeiro. Tá. A democracia é um sistema onde todos participam da decisão política, onde o espaço da decisão política é ampliado. Tá? A ditadura, isso não existe. Não há essa perspectiva. Então, eu diria que o cidadão está bem informado. Lembrando que a democracia não é apenas o sistema de decisão de maiorias, mas também o sistema de proteção de minorias. Sim. Isso é importante destacar. As maiorias não podem esmagar os direitos, não podem isolar, excluir as minorias. O sistema democrático ele existe basicamente porque a gente vive num sistema complexo, uma sociedade complexa, com múltiplas demandas, com múltiplas identidades. Então, você tem grupos que devem ter os seus direitos garantidos. A gente convencionou chamar de minorias e essas minorias também devem ser atendidas democraticamente. É isso que nós qualificamos
né, na Constituição de pluralismo político, que é um dos nossos princípios. O pluralismo significa exatamente há uma prevalência da maioria, mas isso significa o respeito à minoria. A todos. Ou seja, o respeito àquela condição de minoritária de pensamento, de posição política, de posição religiosa, de qualquer posição. E é por isso que a gente vota também. Isso é que caracteriza a democracia. Para escolher essas pessoas. O pessoal tem dúvida nas ruas, vamos aproveitar para ver se a gente consegue responder. Bota aí a primeira pergunta. O que seria estado de sítio? Falei nisso agora. O que seria, Cleiton, estado de sítio? O estado de sítio é um elemento que está presente na Constituição, é excepcional, ocorre a partir do momento que você tem uma situação de gravidade, eminência de guerra, calamidade pública, tem que passar pelo Congresso Nacional, como Martoni disse agora recentemente, e tem que ter uma justificativa embasada e consolidada. Não é, basicamente, somente pelo arbítrio do comandante em chefe das Forças Armadas. Você não tem... o que acontece? Em alguns momentos na história do Brasil, vários chefes de Estado usaram o argumento do estado de sítio para criar uma situação de aprisionamento da população e para criar inimigos imaginários, né? Se você joga essa ideia de estado de sítio para você ter isso. Então, por isso que o legislador ele traz a ideia de você jogar esse debate para o Congresso Nacional, que é o fórum mais legítimo e plural para fazer esse tipo de discussão, e é o que a gente tem. Mas teve gente comemorando 7 de setembro que o Brasil estava em estado de sítio. Não, o estado de sítio é isso mesmo que o Cleiton falou, tem esses requisitos. Ele se trata quando eu tenho uma grave comoção interna, ou seja, de que há uma necessidade de uma intervenção que pode ser causada por um movimento político, mas também pode ser uma catástrofe natural, pode ser, enfim, algo nesse sentido, mas ele tem determinadas formalidades. Ele requer determinadas formalidades. Uma delas é a manifestação do Congresso Nacional. Não é só o governante, eu quero decretar o estado de sítio. Né? Isso é um processo, na verdade, a democracia é sobre tudo isso. Ela também exige processos democráticos para, digamos, que se alcance resultados democráticos. Senão seria ditadura, a democracia, né? Não é só a decisão democrática, é o processo. Porque a decisão, o processo pode ser autoritário, não na democracia. Então, quando eu falo isso do estado de sítio, na verdade, eu estou dizendo que não é da noite para o dia. O estado de sítio, que é um processo. Ele deverá obedecer determinados requisitos que estão nas previsões constitucionais. E isso o governante tem que obedecer. Perfeito. Bora para mais uma pergunta aí, pessoal. Eu gostaria de saber o que significa, o que é um golpe de Estado. Doutor, golpe de Estado. O golpe de Estado é algo... Qualquer ação política que eu faça fora da legalidade é um golpe de Estado. A gente viveu recentemente o golpe de Estado? Qualquer decisão política que eu não respeite o chamado devido processo legal, o Estado democrático de direito, é um golpe. Agora, isso dito de uma maneira simples é mais fácil, mas é uma maneira mais sofisticada. Eu posso, por exemplo, esvaziar o sentido de uma previsão constitucional, o conteúdo, subverter o conteúdo, mas eu não toquei na norma constitucional, mas alterou o conteúdo democrático que ela tem. Isso requer mais atenção. Isso também é um golpe de Estado. Cleiton, recentemente a gente pode configurar alguma ação como parecido com o golpe de Estado? É porque, assim, quando a gente fala em golpe de Estado, a gente lembra muito a ação de 64. Sim. Só que existem vários estudos que estão trazendo uma nova perspectiva de um golpe de Estado. Então, você tem um golpe de Estado com uma face mais parlamentar, a gente tem isso, vários exemplos na América Latina, exemplos no leste europeu, de formas de ordenamento, formas de articulação entre diferentes agentes para você afastar determinado governante e criar novamente uma anomalia jurídica, um tipo de justificativa que não se configura. Então, você tem esse ponto. Não necessariamente um golpe de Estado vem
junto com forças armadas. Aquela ideia dos tanques, né? Esperar os tanques, aquilo dali está muito dentro de uma conjuntura geopolítica da década de 50, 60. Hoje nós temos outros modelos. Hoje já se fala até de guerra híbrida, né? Que você tem outras formas de afastar um governante, você tem outros modelos de criar. A gente sabe que tem potências estrangeiras que instigam, a gente está vendo isso, instigam a população a partir, instigam um movimento de oposição ao governante a partir da própria população. Então, você tem esses movimentos. E vale lembrar uma coisa importante: se a gente for pegar a história do Brasil, desde a República, a gente tem uma quantidade extraordinária de golpes, de rompimentos institucionais, de insurreições. Aquilo que a gente chama de democracia e que a gente convencionou a tratar como um aparato democrático, ele tem uma história ainda muito curta, muito reduzida no Brasil, porque você tem sempre esses movimentos insurrecionais, você tem sempre golpes de Estado. Se a gente for pegar, por exemplo, naquela mesma conjuntura da década de 60, é impressionante. Se falava muito em golpe contra golpe, justamente porque você tinha esse tipo de... É o que nós tivemos aqui no Brasil em 2016, com a destituição da presidenta Dilma Rousseff, e hoje o próprio Tribunal de Contas disse que não houve pedaladas fiscais. Nunca houve, na verdade, né? Sim. Ou seja, mas se utilizou a legalidade para a destituição da mais alta mandatária do país. Foi o que aconteceu também no caso do Paraguai. Como é que eu posso dizer que o direito de defesa do ex-presidente Fernando Lugo foi obedecido se ele teve 3 horas para fazer a defesa dele? Isso. Possível. Quer dizer, houve a defesa, sim. Você não inviabilizou, não é verdade, que aquele que está sendo acusado se defendesse. Então, claro, não houve tanque, como o Cleiton disse, não houve nada nas ruas. Aquele que é golpista tem um discurso: eu usei a legalidade. Sim, usou a legalidade, esvaziando seu sentido, seu completo sentido democrático, subvertendo o sentido legal. É algo bastante comum, é a utilização do direito como arma política contra adversários. Bora ver mais perguntas aí do pessoal da rua, por favor. Essa polarização política que acontece no país ameaça a democracia? Essa pergunta é boa. Eu diria que, Ameaça? olha, na verdade eu não vejo nenhum problema nisso. Eu tenho uma polarização política bicentenária nos Estados Unidos entre democratas e republicanos. Eu tenho uma polarização política quando eu olho para a Alemanha, entre sociais-democratas e democracia cristã. Eu tenho uma polarização política entre trabalhistas e conservadores na Inglaterra. Mas você está falando de regimes. Aqui a gente tem um problema que é para uma pessoa. Tem a polarização se dá a favor do presidente, que no momento está sem partido, e os demais. Muda um pouco o cenário. Mas a polarização, eu acho que é o telespectador aqui, é a respeito da polarização que nós temos aqui no Brasil entre o presidente Bolsonaro e aquele que ele chama da esquerda. Ou seja, qual é o problema dessa polarização? Várias democracias sobrevivem com isso. Eu acho que quem reclama dessa polarização deveria se credenciar como ator político para aparecer. Olha, há uma opção a mais nesse sentido. Nesse mês de setembro haverá eleições parlamentares, claro, né, na Alemanha, uma república parlamentarista. Né? Nós ainda esperamos, né, do resultado, mas há uma terceira força que começa a despontar, que são os verdes pela primeira vez, desafiando os sociais-democratas e os democratas cristãos, que se alternam no poder desde 1949 até hoje. Pós-guerra. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. A polarização, ela reflete aquilo que a sociedade é. Nós queremos uma alternativa, então há que ter políticos, como diria Maquiavel, virtuosos para aproveitar, não é verdade, esta ocasião, essa fortuna, né, e se credenciarem como outra alternativa. O que eu vejo de problema nesse tipo de polarização, pegando o Brasil especificamente, é que é uma polarização de cunho muito violento. Você tem ameaças, você tem virtuais e reais. Porque assim, esses exemplos que o Martoni trouxe, é o momento, por exemplo, você pegar a Inglaterra, conservadores e trabalhistas conseguem estar no parlamento e conseguem debater, e conseguem chegar a um consenso, por mais que você tenha elementos diferentes. Você não consegue isso no Brasil. Você não consegue. Na Inglaterra é para um bem comum. Né? Você não consegue esse tipo. É uma polarização cada vez mais
de confronto, não de debate, não de diálogo. Você não tem até mesmo porque essa polarização que a gente está vendo aí, e é importante deixar isso claro, é de um lado, por mais que você não concorde, você tem forças que aceitam o diálogo democrático e outras que não aceitam o diálogo democrático, que não estão dentro. Porque, assim, por exemplo, quando a gente estuda as forças do bolsonarismo, por exemplo, e fica sempre a gente tentando chegar a uma nomenclatura que dali é direita, extrema-direita, mas o tipo de debate que eles fazem não é dentro de um debate democrático. Eles buscam sempre um debate para extrapolar qualquer tipo de aparato democrático. Então, essa é a questão. E a chamada terceira via, que se fala tanto, né? Vamos fazer a frente ampla, vamos montar a terceira via, e a gente vê nas pesquisas aí de opinião que não consegue ter um retorno, uma viabilidade, não se torna competitivo do ponto de vista eleitoral. Por quê? Porque não apresenta algo de novo para a população. A população ela não se vê, de certa forma, nessa terceira via. Você vê aí nomes, figuras que já estão candidatos há muito tempo, né? E se colocando como terceira via e não conseguem esse tipo de relação, esse tipo de conexão com a sociedade. É lamentável. Vamos rapidinho, mais uma pergunta aí, por favor. Quais as vantagens de um país democrático? Tomartoni. Eu creio que só há vantagem de um país democrático, tanto do desenvolvimento político, nem se fala, né, quanto do desenvolvimento econômico. A democracia, ela permite a abertura, ela permite a transparência, ela permite o debate permanente e, inclusive, o debate permanente entre visões opostas. Então, a única desvantagem da democracia, entre aspas, eu diria desvantagem, é que a democracia, sim, custa caro. Custa dinheiro, nós temos que gastar dinheiro com eleição. Custa, sobretudo, tolerância, porque eu tenho que tolerar o tempo do outro para discutir. As decisões não são tomadas rapidamente. Isso requer, portanto, uma educação política minha, enquanto cidadão, de ter certeza de que o meu posicionamento pode ser vencedor, mas o meu posicionamento será vencedor depois de enfrentar um debate aberto, sim, um debate transparente. Eu creio que isso não tem preço, né? Ou seja, do ponto de vista de manutenção de uma convivência civilizada, né, entre pessoas que pensam diferentes e têm posições diferentes. Se respeitam, pelo menos. É isso mesmo, né? A democracia, ela consegue possibilitar você criar esferas para equilibrar e para você dar voz às minorias, como eu acabei de dizer, isso é importante. Você não tem regime autoritário que possa dar espaço para minorias, que você possa ter liberdades, isso também é muito importante, e para que você possa ter a discussão de diferentes modelos de sociedade e de desenvolvimento. A democracia é o único regime que dá essa voz, que ecoa essas diferentes vozes. Não existe democracia perfeita, não existe democracia plena, todas são limitadas, todas são imperfeitas. Se você pegar qualquer país, você vai ver que tem sempre algo, justamente porque a democracia, é importante a gente deixar claro aqui, a democracia ela é uma construção. Ela não é um bem dado fechado, ela é uma construção. E como construção, todos nós temos que estar nessa construção para que a gente possa melhorar a democracia. E é para isso que a gente volta. Olha, o Cena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública, hoje com o professor doutor em Direito Martoni Montalverne e o cientista político Cleiton Monte. Estou gostando dessas perguntas do pessoal aí da rua. Vamos ver se tem mais uma pergunta aí, por favor. Qual a diferença entre democracia e ditadura? Cleiton. É uma diferença bem básica. A ditadura, você não tem freios e contrapesos. A ditadura, você tem um regime de arbítrio, de limitação de liberdades ou do fim das liberdades. Não tem a contradição, né? Então, a ditadura, ela é o regime para atender aos interesses de determinados governantes ou grupos. Pessoal de casa, entender que país vive ditadura hoje atualmente, doutor Marcos? Eu creio que há diversas formas de ditaduras, né? Nós podemos ter ditaduras, algumas que são até travestidas de uma perspectiva democrática, né? Ou de alguma formalidade do Estado de Direito, mas que se comportam como verdadeiras ditaduras, né? Onde não há
aqueles que são os parâmetros da democracia liberal. Eu não tenho o pluralismo político, político partidário, eu não tenho a separação de poderes, eu não tenho as liberdades, principalmente de manifestação de pensamento, nada disso. Nesse sentido, como é que eu qualificaria a Arábia Saudita? Na verdade, ou seja, ante esse quadro, né? Tranquilamente como uma ditadura. Então, há outras perspectivas, há outras modalidades, há outros modelos. Venezuela e a Rússia, o senhor acha parecido com esse modelo travestido, A Venezuela eu viria como um aspecto diferente. A Venezuela ela tem uma constituição, são 5 poderes diferentes. A Venezuela, do ano 2000 para cá, ela teve já 18 eleições, tensas, todas elas tensas, com um processo decisório. O problema que tem na Venezuela é de outra ordem. É um problema estrutural de uma disputa na sociedade muito forte, principalmente, claro, por conta da questão geopolítica da Venezuela e as suas posses de recursos naturais como o petróleo. A Rússia? A Rússia é algo intermediário. Nós tivemos eleições na semana passada na Rússia, inclusive, né, o partido Rússia Unida do presidente Putin perdeu cadeiras no Congresso. Mas ele está lá. Ou seja, assim, óbvio, ele está lá, mas é muito diferente da Arábia Saudita. A Rússia tem um sistema pluripartidário. O presidente Putin já fez Olimpíadas, já fez Copa do Mundo, já abriu seu país para diversos eventos. Eu acho um elemento diferenciado. O que não quer dizer que não haja deficiências. O Cleiton falou aqui, e com toda razão, que as democracias elas não são perfeitas. A Rússia não é uma democracia perfeita. Eu tenho um modelo, por exemplo, o atual governante da Hungria, Viktor Orbán, ele diz que ele tem um modelo de democracia iliberal. Ou seja, onde ele não permite determinado tipo de debate, onde ele não estabelece determinados valores básicos para a sociedade húngara que ele julga. Cristianismo, tradicional família e questão da tradição de nação e povo. Esse é um problema. Né? Ou seja, e a Hungria faz parte da comunidade europeia, que não aceita democracias. Uma situação semelhante com a situação da Polônia, que também é um dos 27 países integrantes da comunidade europeia que tem uma cláusula democrática para a adesão àquele bloco econômico e político. Então, nós temos várias nuances nesse sentido, né, que poderíamos elencar exemplos como... Tem exemplos mais claros, né, no meu entendimento, da Arábia Saudita, mas você tem esses exemplos, na verdade, que cada um merece uma atenção especial. Só pegando um gancho rapidinho sobre esse ponto que o professor está destacando, um dos problemas mais graves das democracias é a questão da renovação de liderança. A maioria desses casos que o professor citou, o caso do Putin, do chavismo, são lideranças, são grupos que buscam se perpetuar no poder. Né? Então, quando você tem grupos que buscam se perpetuar no poder, utilizando as mais diferentes ferramentas, mesmo que dentro de um arcabouço constitucional, eleitoral, quando as mesmas lideranças se perpetuam por muito tempo no poder, asfixiando e dificultando a oxigenação da democracia, isso cria também uma série de problemas. Cria mesmo. Vamos para a última pergunta, por favor. Quais os deveres e os direitos dos cidadãos num país democrático? Tá aí, essa eu não saberia. Direitos e deveres da gente que vive num país democrático. São vários, né? Assim, eu acho que o que acontece? A ideia da democracia é justamente você caminhar com direitos e deveres, né? Você tem direitos, você tem direitos civis, você tem direitos políticos, você tem direitos sociais. A própria Constituição de 88, ela é bem clara nesse sentido, mas você tem também deveres enquanto cidadão. E muitas vezes, eu acho interessante pegar aqui um ponto que o professor falou na intervenção dele anterior, a questão da educação política, né? A gente tem que ter essa educação política para que a gente possa entender os nossos deveres enquanto cidadãos, justamente para quê? Para que a gente possa entender que a gente tem que fiscalizar os gestores públicos, a gente tem que fiscalizar as ações, a gente tem que estar atuante, e isso exige um trabalho que muitas vezes
dessa cultura cidadã. As pessoas têm mania de dizer, eu detesto política, mas vive política todo dia. A nossa vida cotidiana a todo momento é política, inclusive na família. Sim. Ou seja, qualquer decisão é política. Sobre a última pergunta que foi feita aqui, o rol de nossos direitos e deveres estão lá nos artigos 5º, 6º e 7º da Constituição, principalmente. Eu tenho o direito à minha liberdade de manifestação de pensamento, à minha locomoção, à inviolabilidade da minha casa, da minha correspondência, da minha intimidade de vida privada. Eu tenho direito ao devido processo legal, eu tenho direito à presunção de inocência, eu tenho direito a saber de pedir informações ao Estado, e eu tenho os meus deveres, eu sou obrigado a votar, na verdade eu sou obrigado a respeitar o outro, eu sou obrigado a não proferir palavras racistas ou de ódio nesse sentido, são as minhas obrigações. Então, é um catálogo muito interessante porque isso está na Constituição. Basta eu dar uma olhada naquilo que está na Constituição para eu saber, na verdade, quais são os meus direitos. E tem mais. Há um aspecto interessante. Né? A Constituição ela é de 88, por exemplo, as tecnologias de hoje. Eu não tinha como prever há 33 anos atrás. Por isso que o mesmo artigo 5º diz o seguinte, olha, o que tem aqui é exemplificativo, eu posso ampliar isso. Eu não posso diminuir, mas ampliar com novos direitos, na verdade, é perfeitamente possível, porque é o que vai aparecer no futuro. Isso. Eu vou agora mudar de assunto, porque a gente não pode deixar de falar sobre isso, a presença do nosso presidente na Assembleia Geral da ONU. O Bolsonaro, como já é de praxe, o presidente do Brasil abriu lá a Assembleia Geral e aí muitas pérolas. Destaca alguma, doutor Martoni? Aí eu destaco, eu acho que foi em diversos momentos, inverdades foram ditas, né, a respeito da estabilidade supervalorizando econômica. o governo dele, obviamente, né? Inverdades foram ditas nesse sentido. Nós temos uma crise econômica, nós temos um cenário de tragédia com a pandemia. Só para, dentro disso que você está falando, eu vou citar aqui, abre aspas, na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os países emergentes. Essa foi uma. Outra é as medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo, o que para a gente aqui tem outro fator. O que não é verdade, o que não é o esforço, o governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, sabidamente fez o que foi possível para atrasar a aquisição de vacinas e desencadear o processo de vacinação em massa. O próprio não se vacinou até agora. O Brasil, inacreditável isso. O Brasil tem uma posição dele, especificamente, de completo isolamento na comunidade internacional. Ou seja, o Brasil... Quais foram os chefes de Estado que visitaram Bolsonaro ou que o presidente Bolsonaro visitou? Inclusive, o do Peru levantou quando o Bolsonaro foi expulsado. Agressões a vizinhos, a governantes vizinhos da Argentina, do Peru, da Bolívia, da Venezuela, que são autoridades constituídas. Portanto, eu acho que o discurso ele é interessante porque ele revela para a gente, confirma para a gente quem é a figura do presidente Bolsonaro. Absolutamente incapaz de conviver com a grandeza que o Brasil tinha no protagonismo das relações internacionais. Isso. Verdade. E a gente tinha orgulho de dizer que era brasileiro quando viajava. Sim, claro, a gente nem está podendo viajar muito agora. Christian, por que você acha que o Brasil ambicionava, junto com a Alemanha, com a Índia, com o Japão, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU? Porque o Brasil tinha essa credencial internacionalmente. Isso está completamente esquecido hoje em dia. Ou seja, o Brasil não tem a menor respeitabilidade em organismos internacionais. O Estado brasileiro comparece, né, em ambientes internacionais para negar que houve uma ditadura militar em 1964. Isso é inaceitável. Né? Seria igual, equivalente, na verdade, a Argentina negar a sua ditadura, né? Ao Chile negar a sua ditadura. Então, ou seja, há uma necessidade de se assimilar isso e ver, houve isso, o que é que vamos fazer para que isso não se repita? Para mim, isso é tão grave como negar a escravidão. Claro, negar. Então, é óbvio que a comunidade internacional, qualquer pessoa, né, quando assiste esse tipo de posicionamento, não leva a sério, né, o governante que protagoniza ou que é responsável por esse tipo de condução de política externa. E aí o Brasil nunca foi tão falado, infelizmente, mal falado, que é o que a gente tem visto muito. Isso.
o Brasil se tornou alvo de chacotas, né? Assim, o presidente ele fez um discurso direcionado para o seu grupo, né? O seu grupo ali que está entre 20% e 22% do eleitorado, ele não fez uma fala de chefe de Estado, isso ficou muito claro nas análises que a gente viu pelo mundo, uma série de barbaridades, né? Por exemplo, como a questão do meio ambiente. O Brasil ele era protagonista nos grandes fóruns internacionais. O Brasil iniciou o debate sobre sustentabilidade no mundo. Hoje você já tem discussões que ocorrem sobre sustentabilidade, meio ambiente, que o Brasil está desconectado. O Brasil está desconectado da nova geopolítica pós-pandemia. Ele não faz parte mais, né? Você tem uma série de países que começam a discutir o papel da ciência, da tecnologia. A gente estava falando agora dos novos direitos, a questão da questão dos dados, né? Do nosso direito, da nossa privacidade de dados. O Brasil não entra nessa discussão. Nós temos uma agenda de governo extremamente reacionária, extremamente atrasada no sentido das grandes questões do século XXI. Então, o Brasil não faz parte. Então, isso, se a gente for pegar direitos humanos, né, completamente alinhado com o quê? Com a Arábia Saudita. A gente está alinhado com a Arábia Saudita, está alinhado com o que de mais terrível você tem em termos de debate internacional. Então, qual é a consequência prática disso, para quem está nos assistindo? Qual é a consequência prática? Isolamento internacional, queda de investimento, a gente já está acontecendo isso, né? O mundo passa a ver o Brasil com desconfiança e isso repercute no dia a dia de um país que enfrenta múltiplas crises. O momento que o Brasil vive exigiria um chefe de Estado atento a essas demandas, né? A gente tem uma crise na saúde, tem crise política, crise econômica e a gente tem um chefe de Estado que vai à tribuna da ONU falar tudo aquilo que a gente... E o mundo chocou, né? Assim, as pessoas ficaram chocadas. Estamos ainda. Para encerrar, doutor Martoni, ano que vem ano de eleição, dá um conselho aí para o pessoal de casa. Eu creio que nós teremos o próximo ano disputas eleitorais. É saudável a participação de todos. É necessária, eu diria mais, essa participação ativa do cidadão no processo político. Agora, no âmbito do respeito da democracia, no âmbito da civilidade, no âmbito daquilo que nós temos devidamente previsto na nossa Constituição. Eu acho que a defesa dessa democracia, a defesa do que nós construímos às duras penas nos últimos 32, 33 anos, mais do que nunca é necessário que nós atentemos isso em 2022. Com certeza. Cleiton. Eu espero que a eleição de 2022 ela seja menos passional do que foi em 2018, né? Eu acho que não vai ser, não. Que ela tenha realmente esse componente de defesa da democracia, que as pessoas possam minimamente pensar propostas. A gente vive um momento de grandes desafios. A gente está retornando questões assim abomináveis. O Brasil está retornando a questão da fome. A gente tem um país que é o maior produtor de alimentos do mundo, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome. Então, esses são os desafios concretos. O que é que uma sociedade faz no período da eleição? Ela discute caminhos. Quais são os caminhos que estão colocados em 2022? Eu acho que em 2022, e eu espero, né, como cidadão, que as pessoas possam pesar e pensar cada uma dessas propostas para que a gente possa ter um novo mandato, um novo espaço muito mais equilibrado e muito mais democrático. Perfeito. O Cena Pública vai ficando por aqui. Eu quero, claro, agradecer a presença do professor também, Cleiton Monte aqui, cientista político, muito obrigado, e do doutor Martoni Montealverne. E a gente, claro, teve esse debate acirrado. Você aproveita aí para acompanhar as nossas redes sociais. Tem transmissão no Facebook, tem Instagram, tem o YouTube e tem o nosso WhatsApp, que é o DDD 859-8439, para você participar, inclusive enviando suas sugestões. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana.